paz de vocês. Oi, oi, meu povo. Olá. Começando aí o nosso primeiro culto no lar do ano de 2026. Chegando aí com uma semaninha de atraso, né? Titia deu uma atrasada. Mas eu vou explicar tudinho pra vocês, tá? A gente vai só fazer uma prece, começar o nosso culto pra gente não desviar muito o caminho. E aí a gente começa, tá? Vou colocar uma musiquinha bonitinha. Eu quis começar com a reza das Iabás, só para dar um apoio feminino. Vamos lá, então? Fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Acalmar os nossos corações. Ritmar as nossas respirações. Agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos reunidos novamente em seu nome, com a oportunidade de aprender, de trocar informações, de acrescentar equilíbrio, amor e paz em nossos corações, em nossas almas. Gratidão, Mestre, pela oportunidade do retorno, gratidão pela proteção concedida a nós durante esse período de descanso. E que possamos, Mestre, dar continuidade ao nosso trabalho no ano de 2026, aprendendo e colocando em prática todo o aprendizado que adquirimos. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Então, gente, era para eu ter voltado semana passada, né? Mas eu tive um contratempo de saúde. E eu realmente não consegui vir. Nossa, tia, mas você não mandou nem mensagem. Na verdade, quando a titia conseguiu poder mandar mensagem, eu achei mais conveniente eu justificar aqui no culto, uma vez que só interessa para as pessoas que nos acompanham, né? Então, pra gente não colocar, né, lá no Instagram, que tava dodói, não sei o quê. Aí a tia achou melhor deixar para justificar aqui. Então, eu peço desculpa para vocês pela minha falta da semana passada. Mas realmente eu tive Bom, ninguém sabe o que eu tive, né? Eu tive quase um mal súbito mesmo, gente. Quase cantei pra subir. Eu acho que cantaram pra eu subir, quando vi tinha que cantar errado. Aí eu fiquei. Mas foi um procedimento sério, realmente fiquei inconsciente durante um dia e agora eu tô de volta. A gente fez vários exames, não encontramos nada, graças a Deus. Nem no sangue, nem na cabeça, nem no coração, nem no estômago, nem em lugar nenhum. Não é a primeira vez que isso acontece, né? E também não é a primeira vez que a gente faz vários exames, não encontra nada. Mas eu já tô bem, isso é o que importa. Colocando aí em prática novamente o nosso trabalho, não só aqui com vocês, mas em todos os lugares que a gente tem uma pitadinha de dedo ali para estar acrescentando e aprendendo, né? Então é isso, vocês me perdoem. Eu fiquei muito ruim mesmo. Mas a gente não conseguiu descobrir o que era. Né? Mas eu tô de volta. Isso aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira. E eu fiquei meio fora de órbita aí na segunda, na terça. Na metade da terça-feira eu voltei. E aí na quarta-feira eu tive a mesma infelicidade com a minha menina. Mas ela, graças a Deus, foi mais tranquilo, menos forte. E agora a gente já tá tudo aí firme e forte para começar. Então vamos lá começar? O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós paramos no capítulo 22, vai com Deus, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento, o divórcio. Indissolubilidade do casamento é o texto que a gente vai estudar agora, tá? Então vamos lá. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Isso é uma pergunta. Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas, por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação
e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, a esposa outra comete adultério, e que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. São Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. Então vamos lá para a primeira leitura. Gente, lembrando que essas passagens são seculares, né? De séculos passados. Vamos trazer aí, à medida que a gente vai lendo, para a atualidade, para a gente poder estudar o processo, tá? Então vamos lá. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Já começou assim, hein? Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os pontos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Então, o que é de obrigatório? É só a reprodução, né? Não que a família não tenha que existir. A gente só está falando do que é criado pelo Deus e o que é criado pelo homem. Continuando. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro o mesmo na cristandade. Por dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país, em uma época, é adultério em um outro país, num outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais, ou seja, a cultura, né? Então ela varia de cultura para cultura. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil já basta. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e que é a lei de amor. Deus quis e que é a lei de amor. Ponto. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos e que eles fossem dois, em lugar de um. A alma luz a cuidá-los, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? Perguntou. De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição de dois seres que um mútuo sentimento atrai para o outro, uma vez que o mais frequentemente se rompe essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade e da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem combinadas, disse que o esposo o estão igualmente e devem ser bem felizes. Então aqui está falando que os casamentos que as pessoas dizem, né, é lá dentro da cabecinha delas,
que é uma união estável, ditada por Deus, na maioria dos casos, e nós sabemos que isso é verdade, hipócrita é aquele que fala que isso não existe, na maioria dos casos, o casamento é um contrato, né? Ah, vou casar com fulano, que é de família boa. Ah, vou casar com fulano, porque é médico. Ah, vou casar com a fulana, porque é uma mulher bem-sucedida. Ah, vou casar com não sei quem. Mas raros são aqueles que enfrentam essas diferenças sociais para poder casar com quem realmente faz palpitar o coração. Então, voltando. Luna, vem pra dentro. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor se esta lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força se separa por si mesmo, que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio se dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes que acabam por tornar-se criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento não se fizesse a abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Independente se for uma mulher, um homem, duas mulheres ou dois homens. A lei do amor. Bom. Quando Deus disse, vós não sereis senão uma mesma carne, quando Jesus disse, vós não separeis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei variável dos homens. A lei civil é, pois, supérflua e é preciso retornar ao casamento segundo a natureza? Foi feita uma pergunta. Não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número, as faltas, os próprios crimes que resultem de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ou outros seres que não podem viver juntos do que lhes dar a liberdade. E se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões, não aumenta o número das uniões irregulares. Tá acabando, tá, gente? O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casamentos em que não se levou em conta a lei divina. Ou seja, não tinha sentimento, não tinha amor o suficiente para existir, mas tinha uma conta bancária muito satisfatória. Se fosse contrária a esta lei, a própria igreja seria forçada a considerar prevaricadores aqueles dos seus chefes que, pela sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio. Dupla prevaricação, então, uma vez que seria só em vista de interesses temporários e não para satisfazer a lei do amor. Mais 2 parágrafos e a gente termina, tá? Mas Jesus, ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Não disse,
É por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres? O que significa que, desde o tempo de Moisés, a afeição mútua não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas, acrescenta, isso não foi desde o princípio. Quer dizer que na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou a ambição não davam lugar ao repúdio. E para terminar, vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ter lugar, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca e sincera. Proíbe, é verdade, a todo homem de esperar a mulher a todo homem de esposar a mulher repudiada, mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, querendo abolir um uso bárbaro. Seria preciso, entretanto, uma penalidade, e achou na ignomínia que deveria imprimir a intervenção de um segundo matrimônio. Era, de alguma sorte, uma lei civil substituindo outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Então aqui a gente termina o capítulo, começa e termina, né, o capítulo 22, ele é pequenininho, vem falar mesmo só sobre o matrimônio, e que é um assunto que está pesando muito hoje em dia, né, gente? Se vocês for parar para observar, de vez em quando, na segunda-feira, eu acabo sentando ali com meu esposo e vendo jornal. E é assustador a quantidade de feminicídio que está acontecendo e vem aumentando dia após dia. E aí a gente se pergunta, meu Deus, mas por que deixa chegar nesse ponto, né? Por que não separa antes? Gente, essa é a pergunta que todo mundo se faz. Às vezes é mais complicado para a mulher porque ela acaba levando os filhos, né? Ela não dá conta de ficar sem os filhos. Mas se você organizar, e eu já vivi isso na pele, tá, gente? Eu tô no meu segundo casamento. Se você organizar, dá certo. E outra, se não tiver sentimento, e eu vou falar isso porque eu acho que eu posso, tô no meu segundo casamento. Gente, se não tiver sentimento, não aguenta não. Se não tiver amor, se não tiver respeito, se não tiver carinho, se não tiver cuidado, cara, não aguenta. Conviver com uma pessoa que você não tem afinidade não é fácil. Imagina viver com ela, debaixo do mesmo teto, ideias diferentes, valores divergentes, sonhos que vai cada um para um polo. Então a gente precisa rever isso. Eu tô casado com fulano, tem tantos anos, é um exemplo, tá? Tem tantos anos, a gente já não tá dando certo, já tem uma porrada de anos. Por que eu tô casada com ele até hoje? Ai, vamos analisar? Vamos. Aí a gente senta, conversa de forma tranquila, calma, diálogo. Não deixa para expressar o que você sente, ou o que você está vivendo, ou o que você gostaria de ver quando você estiver num momento de briga, de explosão, porque aí você quer jogar tudo na cara e falar, não, gente, é no diálogo, é na calma. O casamento, ele é uma escola. E ele é uma escola mesmo. Porque se você não tiver amor, cara, você não aprende. Você não dá conta. É muito difícil conviver com uma pessoa que foi criada diferente de você, com outros valores, com outra cultura. No meu caso aqui é até outra cultura, porque ele não é daqui de Goiânia. Ele é lá do Maranhão. E quem já atravessou o país de cabo a rabo, sabe que o Brasil, ele é um país intercontinental, ele é enorme. Então, o que a galera vive, fala, come no sul, lá no Maranhão não existe. Mesma coisa aqui, mesma coisa no Pará, no Acre, né? Muitas vezes a gente até esquece que o Acre existe, né? Tá lá no Brasil e é aqui. Então, é uma diferença muito grande, são valores, divergências muito grandes e é constante. É dia após dia, é na hora de dormir, é na hora de tomar banho, é na hora de passear, é na hora de ver um filme, é tudo diferente. Então, é preciso ter muito amor. E, acima de tudo, respeito com a diferença do seu companheiro ou companheira.
Quem é que acha que vai casar com uma pessoa que vai fazer tudo o que você quer, na hora que você quer, vai te servir do jeito que você quer, do jeito que você gosta, e que você achou pra te fazer feliz? Você acha que a outra pessoa não tem necessidade disso? É só você? É só você que quer ser servido, só você que quer ser amado, só você que quer ser idolatrado, porque as mulheres têm muito disso, né? Eu sou mulher, eu posso falar, ai, meu marido não me dá uma flor, meu marido não me dá não sei o quê, meu marido não olha, meu marido não me admira, meu marido não me... Né? Ai, marido, eu fiz isso, meu cabelo, meu marido nem me olhou hoje. Tá, mas você de vez em quando vai lá, abre a geladeira, pega uma cervejinha e dá pra ele? Você de vez em quando ele tá tomando uma cervejinha, assistindo um jogo de futebol, tá pra morrer ali na frente da televisão, você vai lá, faz um tira-gostinho pra ele e tal, põe ali no cantinho, ele nem vê que foi você que fez. Então, pra gente poder querer, a gente também tem que oferecer. Quando ele tá viajando a trabalho, vai chegar à tarde, você tem o cuidado de chegar, correr, arrumar uma janta, deixar quentinha para ele chegar, tomar um banhozinho, relaxar e comer gostoso, uma comidinha que ele gosta. Então é recíproco. A gente tem que fazer pro outro aquilo que a gente gostaria de receber também. Então o casamento, ele é assim, a gente precisa olhar o outro, eu não preciso buscar alguém, quer dizer, eu, né, na minha opinião, eu acredito que o casamento ele não é assim, ai, eu sonho em encontrar alguém que vai me fazer feliz pelo resto da minha vida. Tá, mas você sonha em fazer alguém feliz pelo resto da sua vida? Porque, né, tudo tem um preço, é uma troca. Então a gente tem que pensar muito nisso. E esquece, gente, casar por dinheiro, cara, na boa, sua vida vai ser um eterno réu, viu? Um eterno, porque não é fácil. Principalmente porque a pessoa que vai te acolher, né, digamos assim, para te oferecer e compartilhar o que ela tem que ter um espírito muito humilde, muito evoluído, para não fazer disso sempre um gatilho para te machucar, tá? Não cheguei a casar, mas infelizmente eu tive um relacionamento com uma pessoa com poder aquisitivo muito alto. E eu digo pra vocês, gente, não tem amor no mundo que aguenta, viu? Não tem amor no mundo que suporta. Se não for uma pessoa humilde de coração, se não for uma pessoa humana, tá? Então cuidado quando você fala assim, ai meu Deus, vou casar com homem rico, velho, com 90 anos na beira da morte. Ai, tô feita, Mas nesses 3 anos você vai ficar do lado dele aí, que Deus te ajude. Então vamos lá. Livro dos Espíritos. E quando tiver ruim, gente, separa, né? Tá feio o trem aí fora, tá feio. Olha a meleca que eu fiz aqui, ó. Foi mal. Vamos lá. Livro dos Espíritos. Nós paramos em caridade e amor ao próximo. Hoje a titia falou até, né? Ai, que música feia. Não foi essa aqui. Já vou, gente. Hoje eu tô meio distraída mesmo. Mas eu tô com esse propósito. Tô deixando a vida me levar mais solta. Vamos lá. Caridade e amor ao próximo. Livro 3, capítulo 9. Caridade e amor ao próximo, questão de número 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Então, a palavra caridade para nós, para Jesus, tá uma diferença enorme, né? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O que é mais difícil pra gente, né? Principalmente quando nós estamos ali no período da TPM. Pra nós isso aqui não existe. Mas, gente, é uma luta, tá? O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E hoje em dia isso é muito raro, muito raro, muito raro, muito raro. Eu passei esse processo, né, de domingo aí para segunda, terça até quarta-feira. E aí eu fiquei na fila de espera de muita sala de exame, né? Eu passei uma semana fazendo exame. Então assim, eu rodei as salas de exame de Goiânia, da cabeça, do coração, né, de tudo que é lugar que vocês podem imaginar. E aí eu fiquei observando as pessoas. Eu tenho esse hábito de observar. Desde que eu li um livro que chama Leitura Corporal,
Trabalhava no aeroporto ainda na época, eu adorava analisar as pessoas. E aí eu fiquei analisando. Gente, o ser humano acabou. O ser humano ele não tem raciocínio lógico mais. É de assustar. É uma coisa assim que você fala, caraca, a internet consumiu o único tic-tac que sobrava na cabeça da humanidade. As pessoas, elas estão no corredor, caminhando, e aí o fluxo está seguindo. Imagina você na BR, né, os carros. E aí um belo bonito simplesmente acha na hora de que ele deve parar, porque ele vai falar no celular, e ele para. E o resto que vem atrás... E pronto, e se achar ruim que eu derrubei vocês tudo aí, nós dá briga. Eu derrubei todo mundo aí, não é problema meu, não. Aí as pessoas viram pra mim e falaram, nossa, você saía tanto, você gostava tanto, você viajava tanto, por que agora você só fica em casa? Tá difícil socializar, tá difícil. A pessoa tá sentada, tá com o celular aqui na cara, aí estica as pernas lá na frente, assim, ó, cruza lá, assim, ó, o corredor só dá pra passar 2 pessoas, e a pessoa fica lá, assim, ó, com o celular. Aí tá vindo um doente, né, na cadeira de roda, ou segurando alguma marca, alguma coisa assim, e o outro empurrando. Ele, filho, não tira o pé, não. Tira, não. Se quiser que desvia, passa lá por fora. Eu tô aqui, ó, com minhas perninhas esticadinhas aqui, eu tô bem demais. Gente, eu não dou conta. Chegou uma hora que eu não finjo mais. A pessoa que chega em mim, que é assim, eu trato ela como ela trata as pessoas. E aí elas não gostam de ficar perto de mim. Então é por isso que eu parei de conviver com as pessoas. Porque eu trato elas como elas me tratam. Como elas tratam as pessoas que as cercam. E isso as deixa irritadas e desconfortáveis. Continuando. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que todos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Vamos de novo. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais uma posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então aqui está falando que a pessoa que ela tem um poder aquisitivo favorável e ela é evoluída espiritualmente, as pessoas elas não percebem que ela tem dinheiro. Entendeu? Inclusive, ela faz questão de ser assim. Eu já conheci pessoas assim, tá? Eu trabalhei num salão uma vez, no Amboteiro, no Flamboyant. As pessoas que frequentavam lá era Marília Mendonça, era Cachoeira, era esse povo aí. E aí, as meninas lá, as gêmeas, que eu não sei os nomes, Mararás e Maraísa, esse povo aí que frequentava lá, esse sertanejeiro da vida. E aí, as pessoas que chegavam lá que não tinha dinheiro, que era assim, digamos, igual falava naquela novela, não, no filme de Titanic, né? Um novo rico, né? Chegava um novo rico, todo mundo sabia. Porque a pessoa, ela queria comprar tudo do mais caro, comprar tudo que mais paga, eu quero o mais caro, do mais caro, o mais bonito, o mais não sei o quê, o mais nananana, e queria chamar a atenção de todo mundo, e chegava lá usando umas pedras, uns colarzão de ouro, uns trem que eu falava, meu Deus do céu, esse trem deve estar pesado. Deixa o nosso amigo passar aqui que nós continuamos. Enquanto isso, eu vou escolher uma outra música, que essa aqui não está me satisfazendo, não. Parou aí, né? Certo? Parece, né? Parou aí? Então vamos competir com ele, gente. Vamos lá.
Aí, as pessoas que a gente já conhecia, né, que de fato tinham dinheiro, inclusive a própria Marília Mendonça, a gente chegava lá de chinela, de camiseta, de bermuda, saca? Tava nem aí, chegava e perguntava preço, quanto que é, não sei o que, quanto que é, não sei o que, não sei o que lá. Nossa, tá caro, hein? Tem como fulano me dar um descontão. Cara, Marília Mendonça, todo mundo conhece, né? É quase que um ícone no país. E chorava desconto, porque é humana, porque é um ser humano normal. Não é uma pessoa que está tentando ser algo que não é. Então, é mais ou menos isso que a leitura está falando. Pergunta de número 887. Vamos acelerar porque a tia já perdeu muito tempo. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos. E aí responderam os espíritos para Allan Kardec: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno, e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e respeitar bem por mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Então, gente, o que Jesus quis dizer com amai os vossos inimigos? É para você ir lá e engolir a raiva que você sente dele e falar assim: ai, amiga, eu te amo, vem cá, Jesus falou para nós amar nossos inimigos, vem cá, inimiga. Não, não é isso. Ele só não quer que você vá lá se vingar. Ele sabe que é hipocrisia, você não vai conseguir ser um ser humano. Como é que você vai respirar fundo? Sabe aquele cara que me fechou no sinaleiro semana passada, bateu no meu carro para jogar bate, tirar da garagem? Eu amo ele. Ele é meu inimigo, mas eu amo ele. Não, isso não é real. Mas não é pelo fato de eu sentir toda essa raiva que eu tenho o direito de chegar lá e estragar a vida dele, ou acabar com a vida dele. É isso que Jesus ensina. Amai os vossos inimigos é perdoar o que eles te fez sem ir lá e devolver a dor. Você entendeu? Agir para com justiça e não para com vingança. A diferença é essa. Só mais uma pergunta para a gente encerrar. Que pensar da esmola? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos responderam: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. E ainda na mesma questão, reprovais a esmola? Ainda perguntou Allan Kardec. E os espíritos respondem: não, não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do favor. Disse Jesus: que a vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. Ele vos ensina, com isso, a não deslustrar a caridade pelo orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e, frequentemente, ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica.
não ouvides jamais que o Espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, reencarnação ou erraticidade é vivo ou morto, tá? Está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óbolo que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgente para com os defeitos dos vossos semelhantes, em lugar de menosprezar a ignorância e o vício. Instruí-os e moralizai-os, sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. E assim a gente encerra a questão de 1888, mas eu ainda vou para 1889. Peraí, só um pouquinho. São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. Essa é a mensagem de São Vicente que eles colocaram aqui no Evangelho. Foi o Espírito que respondeu essas perguntas. Então, o Espírito que respondeu essas perguntas para Allan Kardec foi o Espírito de São Vicente de Paulo. E para finalizar o capítulo, por isso que eu vou a leitura, mentira, o estudo, por isso que eu vou para 89, só falta um, tá? Não há homens reduzidos à mendicância por suas faltas? E os Espíritos respondem, sem dúvida, mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende os melhoramentos do vosso globo. Ou seja, a gente precisa entender que sempre tem alguém na nossa frente e alguém atrás de nós, né? A gente sempre busca um auxílio, ou tem alguém que a gente olha, que a gente admira, que a gente quer que a pessoa nos ensine, a gente quer ser igual, a gente se idealiza, e tem aquela pessoa lá atrás que de uma certa forma depende da gente, seja emocionalmente, né? Seja financeiramente. Então aqui está dizendo para que a gente olhe para aquela pessoa que está na nossa frente da mesma forma que a gente olha para a pessoa que a gente está auxiliando. Porque só muda o que? O lugar, um está na frente ou está atrás, mas são pessoas. São todos pessoas com o mesmo valor. Isso faz parte da lei de progresso, como foi dito aqui. Sempre tem alguém melhor que você e sempre tem alguém numa situação inferior à sua. Então, se você quer que a pessoa da sua frente se atente à sua existência, se atente à existência da pessoa também, que aguarda a sua atenção. O processo é igual para todos. Não existe ninguém aqui dentro deste globo azul, dessa esfera azul, que não esteja passando por esse processo. Ai, Tiene, mas e as sementes estelares? E os avatares? Cara, até eles têm uma coisinha ali para estar corrigindo. Relaxa. Ninguém aqui é santo. Não existe ser que não é errante. Não existe santo nesse planeta. Nós tivemos um único santo nesse planeta, chama-se Jesus Cristo. O resto veio tudo. Ai, Buda veio também. Precisava evoluir. Ai, Krishna veio também. Ai, todo mundo bem quer. Jesus, Buda, Krishna, Zamba, todo mundo veio, tá? Então, Jesus veio para orientar e o resto veio para auxiliar. Mas todo mundo aqui também vai. Vamos pro nosso Tapa na Cara semanal? Hoje eu falei até, né? Tem 15 minutos só para nós ler o Tapa na Cara e estudar. A gente tá com saudade. Trabalho. Leitura de número 25, Tapa na Cara semanal. Sugestões oportunas de C. Torres Pastorino. Trabalho. Montanhas de livros e pilhas de papéis dão à mesa a impressão de eficiência no trabalho. Todavia, o mais forte e profundo labor não é o acúmulo eterno de dados, mas o mergulho em profundeza no próprio âmago. As mãos, os ouvidos, os olhos, muito se agitam, mas o que realmente produz é a mente silenciosa. Todo trabalho, para ser realmente eficiente, precisa ter um objetivo sábio, o serviço da ajuda ao irmão.
O próprio passatempo deveria ter finalidade útil para que pudesse ser aproveitado. O tempo precisa ser ganho, aproveitado, vivificado. Jamais procure matá-lo. O descaso, ainda que parecendo paralisia externa, é revigorante interno que nos proporciona energias. Será, pois, produtivo se dele soubermos extrair todo o proveito que nos proporciona? E que assim seja. Eu acho que veio pra mim. Acho que veio pra mim. Começando o ano, nós vamos um tapão, né? Tapa na cara semanal. Por que eu acho que veio pra mim? Eu tô com uma dificuldade muito grande nos meus momentos de lazer, assim. O que antigamente me supria, hoje já não me supre mais. Às vezes eu faço uma coisa que eu gostava muito de fazer antigamente, tal, divertida, radical. E aí sempre fica ali, né, no fundo, tá faltando alguma coisa, tá faltando um tempero, tá faltando um sal, tá faltando alguma coisa. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o meu momento de lazer ele já não é mais nesse formato. E a gente precisa ir se adaptando ao nosso novo eu, né? À medida que a gente vai se transformando. Então eu acho que é por aí. Vamos encerrar então? Eu espero que tenha sido para vocês também. É sempre bom ouvir o que a gente precisa ouvir. Às vezes dói, né? Mas depois a gente vê que foi bom. Vamos lá? Fechar os nossos olhos? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus? Agradecendo mais uma vez a oportunidade do retorno, de estarmos todos aqui reunidos, na presença do nosso Mestre Jesus, na presença da nossa equipe de estudo, nossa equipe que nos auxilia. Gratidão. Que a sua luz, Mestre, possa se estender ao coração de todos aqueles que se conectam com a nossa frequência, que eles possam perceber o seu amor, a necessidade do raciocínio lógico trabalhando paralelo à fé, que possamos encontrar sempre nosso ponto de equilíbrio, na certeza, Mestre, de que este é o caminho em direção ao amor crístico, o equilíbrio, a sensatez e a maturidade da alma. Graças te damos hoje e sempre, Mestre. Gratidão, gratidão, gratidão por mais uma vez estarmos reunidos. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Nosso estudo? Eu vou fazer meleca aqui de novo. Eu vou. Ficou sujo, gente. A gente deixou os livros ali. Ficou um mês o livro lá, ninguém passou um paninho. Amanhã eu vou limpar tudo aqui. Aqui tá limpo, é só os livros que tá um desastre, mas tudo bem. Vamos lá. Nós estamos lendo o livro Herdeiros do Novo Mundo, né? Porque a gente tem o hábito de acreditar que só sair por aí falando que somos cristãos é o suficiente, né? Pra gente ser escolhido, para viver aí na nova era, no novo mundo. E hoje nós já percebemos que não. E hoje nós já percebemos que não, que é preciso muito mais para que possamos nos dizer eleitos, né? Então vamos começar aí no capítulo 10, Peixoto, o materialista. Nós paramos no capítulo 9. Peraí que as campainhas do Apocalipse já tocando lá fora. Nós não vamos começar hoje, tá? Nós temos só 2 minutos para estudar. A tia falou muito no Evangelho, falou muito também no Livro dos Espíritos, mas a gente vai dar uma atualizada e fazer a leitura só do Peixoto, né? Que é uma leitura de São Lucas, que abre do capítulo 16, versículo do 1 ao 13, e que abre esse estudo. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante aquele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia? Porque já não poderá mais ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que faria, pois, que o meu senhor me tira? Que farei, pois, que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer.
para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si, cada um dos devedores do seu senhor disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação. Assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreva 80. E levou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai, amigos, com a riqueza da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no olheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Legal, né? Essa leitura, adoro ela. E aqui a gente encerra a leitura de São Lucas, que foi colocado aqui nesse livro, para abrir o capítulo 10. E nós vamos abrir o capítulo 10 na semana que vem, beleza? Porque eu já passei 2 minutos do meu tempo. Eu vi tão feliz para estar com vocês que eu esqueci de contar. Mas não tem nada não na semana que vem, a gente continua, beleza? Ai, um beijo enorme no coração de vocês. Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade. Um beijo no coração de todo mundo que nos acompanha. Deixa aí um comentário para nós. Sejam todos bem-vindos novamente. Gratidão, gente, gratidão. E vamos começar de novo, né? Esse é o ano, gente, de quem planejou, quem sonhou, quem se organizou. Esse é o ano de fazer, viu? Ano passado, ó, ano 9, encerrou. Era ano de encerramento. Tudo que você tinha para encerrar, para tirar da sua vida, para se limpar, velhos ciclos, velhos hábitos, acabou em 2026 ou em 2025. 2026 é o ano, ó, de construir, de realizar, de materializar. Bota esses planos seus aí no papel e bora realizar, beleza? Beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Gratidão por estar comigo mais uma vez. Tchau, tchau.